A estimativa do IPCA para este ano passou dos 4,55% da semana passada para 4,51%, enquanto que a previsão para a inflação de 2024 passou de 3,92% para 3,93%. E hoje ainda tem a reunião do Copom, que decide a taxa de juros do país. Para a gente entender melhor todos esses fatores e como que ele interfere na sua vida, a gente conversa com o Pedro Ramos, que é especialista de planejamento e gestão do Sicoob. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Eliara. Tudo bem? Boa tarde a todos. Pedro, começa explicando para a gente a respeito dessa projeção da inflação. O que os especialistas esperam? A ideia que está por trás desse aumento, desse aumento inflacionário que a gente tinha esperado e não aconteceu, é porque como o PIB saiu um pouco acima do que se esperava na economia, ele teve um aumento de 0,1% no trimestre e esperava até uma redução do PIB. Como teve esse aumento, acaba gerando uma ansiedade do mercado pelo um aumento da atividade econômica. E com esse aumento da atividade econômica, acaba tendo um aumento aí dessa inflação, a expectativa. No relatório Focus, que é das expectativas gerais, teve um pouco da queda e a gente espera que para o ano que vem também ela ainda seja positiva, ou seja, ela ainda aumente, mas diminua em relação a desse ano. Explica para a gente melhor o que mudou na previsão do crescimento do PIB em relação aos anos de 2023 e 2024 também. Certo. A questão do crescimento do PIB, essa realmente é o foco principal do que está acontecendo hoje, porque era esperado que o PIB fosse diminuir, que ele não fosse o que está se esperando de 3% em 2023. Então, como teve esse aumento agora nesse trimestre específico, que foi divulgado semana passada, de 0,1% e esperava-se um decrescimento, as expectativas é que no fim do ano a gente tem um PIB ainda maior do que era o esperado. E no ano que vem, a gente também vai ter um PIB positivo, um crescimento aproximado aí de 2,5%, o mercado espera que seja 1,5%, 1,6%, 1,7%, só que as expectativas do governo é de 2,5%, então a gente também vai ter um crescimento positivo no ano que vem, porém menor do que esse ano. E hoje a gente tem um outro resultado que é muito esperado na economia, que é a reunião do Copom, que vai decidir a nova taxa Selic. O que isso significa e qual a expectativa? A questão da taxa Selic é o seguinte: hoje a gente espera que ela tenha uma diminuição de 0,5% ao ano, então ela desça esse 0,5%, pode ser que você desça um pouco menos, mas a expectativa é só 0,5%, e com a queda da inflação, isso pode fazer com que, com a queda da taxa de juros, isso pode fazer com que a inflação solte um pouco da trajetória que ela estava seguindo. A ideia é que no ano que vem a taxa de juros, a taxa Selic, ela venha caindo ao longo dos anos, até chegar a cerca de 9,25%, 9% ao ano. E isso com certeza melhora também o crescimento econômico, por isso a expectativa de um crescimento elevado. Porque quando você tem uma diminuição da taxa de juros, você tem um barateamento, querendo ou não, do crédito, que as pessoas pegam para consumo, para fazer financiamento de casa. Então essa diminuição da taxa de juros, ela também faz a expansão da economia acontecer. Então essas coisas estão tudo ligadas: inflação, taxa de juros e também o crescimento da economia. Com essas mudanças todas, qual a projeção da inflação para o ano que vem? Para o ano que vem a previsão é que tenha uma inflação um pouco menor do que a atual, caso não tenha nenhum acontecimento, igual teve nos anos passados. Então a ideia é de uma estabilização da inflação e também com essa queda de juros mais gradual, a ideia é que realmente a inflação fique ali próxima aos seus 3,8%, 3,9% ao longo dos 12 meses. O governo federal tem recebido muitas críticas sobre o aumento da dívida pública. O que isso significa? Que dívida é essa? E é tão ruim assim aumentar? O que é isso? No caso do governo, esse aumento da dívida pública, ele já estava sendo programado. O presidente Lula tem uma versão de gastos e o Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, tem uma regra fiscal um pouco mais arrojada, um pouco mais segurada. Então tem um pouco dessa desavença entre os dois e, de fato, a dívida pública ela vem aumentando um pouco. Certo? Isso é prejudicial para a questão de alguns investidores que olham o Brasil aumentando essa dívida, pode achar que a dívida está um pouco descontrolada, mas do outro lado, do outro ponto de vista, o aumento da dívida pública também é por conta dos maiores gastos sociais que estão sendo feitos ao longo desse governo, que é um pouco essa expectativa do governo mesmo, tanto no governo da transição, quanto a questão do Bolsa Família, que teve um aumento. Então, isso faz com que a dívida aumente, mas ao mesmo tempo também tem esse respaldo social. A gente falou sobre muitos dados, muitos fatores, muita questão, mas como é que isso chega para o consumidor final? Como é que chega para quem está lá em casa assistindo? O que eles vão ter de impacto na vida deles? A ideia é que no ano que vem, caso não aconteça nada igual aconteceu nos anos passados, uma guerra ou pandemia, que a estabilização da economia e um crescimento econômico aconteça e isso melhore um pouco a situação das pessoas que vão
ter aí, né, um aumento do salário mínimo, um aumento do salário real também. Então a expectativa é que o próximo ano seja um ano de consolidação econômica. Então a gente tendo nossas vidas normais dessa forma, consigamos aí gastar um pouco mais do que gastamos esse ano. A expectativa é que realmente essa inflação abaixe um pouco, as pessoas sofram menos com isso e consigam desenvolver mais as suas vidas. Pedro, muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos e até uma outra oportunidade. Fico sempre na disposição. Muito obrigado.